Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 11 de maio de 2024, estamos encerrando a sexta semana da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de João, capítulo 16, versículos 23b a 28. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Porque vós me amastes e acreditastes em mim, que eu vim da parte do Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. É assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos diz, parto do mundo e vou para o Pai. Compreendamos, amados irmãos e irmãs, na encarnação, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por nós e para a nossa salvação, vejam, por nós e para a nossa salvação, desceu do céu. Se encarnou pela ação do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. A gente vê isso lá no Credo Niceno-Constantinopolitano. Agora, amados irmãos e irmãs, o Filho, o Verbo encarnado, precisa voltar para onde estava antes, junto do Pai. Vejam, ele desceu do céu para a nossa salvação e se fez homem. Agora, ele novamente precisa voltar para junto do Pai. Mas, com um detalhe, amados irmãos, ele não retorna mais da mesma forma como ele veio. Ele leva consigo a nossa humanidade. Vejam, agora ele é o Verbo encarnado. Nunca mais, amados irmãos e irmãs, o homem Jesus pode ser separado do Verbo de Deus. Ou seja, agora o homem Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, agora também é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Verbo de Deus encarnado. E assim, amados irmãos e irmãs, na encarnação, o Espírito Santo uniu a natureza divina com a natureza humana. Lembra Jesus dizendo para Filipe, quem me viu, viu o Pai. E assim, amados irmãos, o Filho volta para junto do Pai, para que novamente possa vir o Espírito Santo. Vejam, Ele diz, é preciso que eu vá para vos mandar o defensor. Então, ele volta para junto de Deus, porque lembrem, a obra de Jesus já foi concluída. Vejam, a criação já foi concluída, a obra do Pai. A obra do Filho também já foi concluída, que é a salvação. Agora, amados irmãos, é a obra do Espírito Santo, que é a santificação, ou seja, nos capacitar a receber a salvação. E assim, amados irmãos e irmãs, no Espírito, no seio da Virgem Maria, o Espírito uniu as duas naturezas, a divina e a humana. Mas agora, na igreja, vejam, a obra do Espírito é, na igreja, o mesmo Espírito deve unir a natureza humana e pecadora com a natureza divina e santa. E assim, amados irmãos e irmãs, o Verbo, que era Espírito, se fez carne para morar conosco. Agora nós que somos carne, precisamos nos fazer Espírito para habitar com Deus. E essa aqui, amados irmãos, é a obra do Espírito Santo. Nos fazer pessoas carnais, agora pessoas espirituais. Lembrem da parábola do semeador.
E lá tem 3 tipos de terreno, né? O beira de caminho, segundo, o terreno cheio de pedras, e depois o terreno cheio de espinhos. E o quarto terreno, que é a terra boa. Então, vejam, o terreno beira de caminho são das pessoas que sofrem, amados irmãos, da tentação do ter. Da outra, né, da tentação do prestígio. E do terceiro, a tentação do poder. E é claro, né, aquela terra boa, ou seja, aquelas pessoas que superaram tudo isso, as tentações, que superaram as amarras emocionais, as amarras intelectuais, ou seja, aquelas pessoas que vivem plenamente o Espírito Santo. Então, amados irmãos e irmãs, que cada um de nós possa, né, permitir que o Espírito Santo vá galgando a nossa vida, vai nos ajudando a caminhar cada vez mais nos caminhos de Jesus. Vamos rezar juntos. Que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.